Graça e paz a todos, no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Abram as suas Bíblias em Atos 17. Atos, capítulo 17. Atos 17, a partir do versículo 22. Se você achou, diga amém. Diz assim, versículo 22. Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: Homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo que dá a todos a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus, e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ouviram falar de ressurreição, uns zombaram, outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Damares, e com eles ainda outros. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça pela leitura da Tua Palavra. Nós te damos graça porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós, nesse momento, nós já louvamos o Teu nome através dos cânticos. Nós já Te adoramos através das nossas ofertas. E nesse momento aqui, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Então o que nós rogamos no nome de Jesus é que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor diga as Tuas palavras aos nossos ouvidos. E que o nosso coração esteja preparado pelo Teu Espírito para receber a Tua palavra. Esse é o nosso pedido dessa noite. Então rogamos, Senhor, faz assim, para a Tua honra e para a Tua glória. Que ao ouvirmos a Tua palavra, o nosso coração seja edificado. Que a nossa alma, que o nosso espírito, que a nossa fé seja fortalecida pela pregação da Tua palavra. No nome de Jesus é que oramos, no nome de Jesus nós já Te agradecemos. Amém, Senhor. Paulo, se você olhar para o início do capítulo 17, ele estava andando por algumas cidades, pregando a palavra de Deus, o evangelho do nosso Senhor. Então, no início do versículo 17, diz que ele passou pela cidade de Anfípolis,
pela cidade de Apolônia e finalmente ele chega à cidade de Tessalônica, onde ele prega a palavra de Deus. E os judeus, por causa da pregação da palavra de Deus, eles acabam incitando a multidão, e essa multidão invade a casa de um homem chamado Jason. E eles invadem essa casa à procura de Paulo, mas Paulo e os companheiros dele, Silas e Timóteo, eles saem de lá, eles fogem, e a multidão agarra Jason, leva preso ele e outros irmãos, e aí diante do tribunal lá os acusam, porém eles pagam fiança e são libertados. Quando Paulo sai de Tessalônica, ele vai para uma cidade chamada Bereia. Lá ele também prega o evangelho, e a gente bem conhece a história. Os bereanos, eles eram mais nobres do que o de Tessalônica, e à medida que Paulo ia pregando o evangelho, eles começavam a olhar na escritura para ver se aquilo que Paulo estava pregando, de fato, estava em acordo com as escrituras. Ao sair de Bereia, Paulo chega em Atenas. E observe o versículo 16. O versículo 16 diz que enquanto Paulo esperava por Timóteo e Silas, que haviam ficado em Bereia, ele vai olhando, ele vai passando pela cidade, e ele fica indignado, porque ele viu a cidade cheia de ídolos. Por onde ele passava, ele conseguia identificar altares, monumentos erguidos a vários outros deuses, a vários deuses que aquela cidade de Atena, ela acabava adorando a esses ídolos, e Paulo se indigna muito com aquilo. Versículo 17: por essa razão, ele foi para a sinagoga dos judeus, e ele começou a discutir, a pregar a respeito de Deus, tanto com os judeus, como com outros homens gregos, mas que eram tementes a Deus. Quando essa notícia de que Paulo estava ali em Atenas pregando a respeito de Jesus e a respeito da ressurreição, versículo 18: alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador quer dizer? Em algumas traduções, o que esse tagarela quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e da ressurreição. E aí eles levaram Paulo para um lugar chamado Areópago, que era o lugar onde era feito tanto os debates filosóficos, como também eram feitos como é que chama? Os tribunais, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Como eram feitos os tribunais, as acusações, né? O juiz lá dando a sentença, os advogados acusando, outros lá defendendo. Então o Areópago era esse lugar que servia para os julgamentos e também servia para as discussões filosóficas. Então Paulo é levado para o Areópago, e é exatamente versículo 19: então tomaram e levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino é esse novo de que você está falando? Pois estás nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. E todos os atenienses, como também os estrangeiros que residiam ali, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então o discurso de Paulo é feito dentro desse contexto, de que ele chegou em Atenas, começou a pregar, os filósofos
os filósofos começaram a ouvi-lo e disseram: olha, vamos para o Areópago porque a gente vai debater contigo a esse respeito. Toda a cidade ficou ouriçada com essa notícia e todos foram para lá para ouvir aquilo que Paulo tinha a ensinar. E é dentro desse contexto que Paulo, ele promove o seu discurso. E aí ele começa no versículo 22, acompanha aí comigo, dizendo o seguinte: então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer, que eu vos venho anunciar. Eu queria que dentro desse discurso de Paulo, nós pudéssemos observar algumas coisas a respeito daquelas pessoas, e essas coisas pudessem ser lições para nós. Então a primeira coisa que eu gostaria que nós pudéssemos observar a respeito deles, e que são lições para nós, é que Paulo fala que eles em tudo são religiosos. Só que é uma coisa meio que contraditória, porque ao mesmo tempo que eles são em tudo religiosos, eles também não conheciam quem? Não conheciam quem? O Deus o quê? O Deus o quê? O Deus verdadeiro. Isso parece uma coisa paradoxal. Porque como é que alguém religioso, ou que se diz religioso, não conhece a Deus? Como é que pessoas que são em tudo religiosas, elas podem, não, ao mesmo tempo que serem religiosas, não conhecerem a Deus? Como é que pessoas que são religiosas podem ao mesmo tempo, Deus para elas ser desconhecido? Como é que pessoas religiosas desconhecem a Deus? Era isso que Paulo estava falando a respeito deles. Olha, eu percebi que vocês são em tudo religiosos. E pude perceber isso porque encontrei um altar desconhecido com o slogan lá: ao Deus desconhecido. Então isso é uma coisa meio que paradoxal. Religioso, mas não conhece a Deus. É religioso, mas Deus é desconhecido para ele. E essa aqui é a primeira lição que eu gostaria de tirar para nós. Não adianta sermos religiosos se não conhecermos a Deus. Não adianta vivermos uma vida de religiosidade se a nossa religião, se a nossa religiosidade, se aquilo que nós temos como sagrado, de religioso, se isso não nos conduz a um conhecimento de Deus, não adianta nossa religião. Não adianta estarmos todo o tempo no culto se não conhecemos a Deus. Não adianta promovermos as nossas orações todos os dias se isso não nos levar a um conhecimento acerca de Deus. Não adianta sermos religiosos se isso não nos leva a conhecer quem Deus é, a conhecer quem de fato Deus é, a sabermos o que Ele é,
o que Ele faz, o seu poder, o seu propósito, o seu amor, se a nossa religião, se a maneira como nós nos portamos, no sentido religioso de ser, se isso não nos leva a um conhecimento a respeito de Deus, isso não vale de absolutamente nada. Absolutamente nada. A nossa vida religiosa, ao congregar, precisa nos levar ao conhecimento de Deus. O que a gente vem fazer aqui todo domingo à noite? Mas adorar quem? Que Deus? É isso que eu quero que você traga para a sua mente. Nós viemos a esse lugar adorar a Deus, mas não o seu Deus, ou seja, não o Deus que você tem em mente, que eu nem sei, porque eu não conheço a sua mente. Mas que você venha para esse lugar todos os domingos à noite adorar o Deus das Escrituras. O Deus que a Bíblia descreve, que é o Criador, que é o Todo-Poderoso, que Paulo vai já descrever aqui. Mas nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Nós precisamos conhecer o Deus que é o motivo pelo qual nos reunimos aqui todo domingo à noite. Quem é Ele para você? Ele é mais um ídolo? Ele é um ídolo, ou seja, um ser que você nunca viu, que você não conhece, mas é uma maneira pela qual você consegue as coisas. É esse Deus. Deus é isso para você, uma maneira pela qual você consegue as coisas. Alguém que está aqui só para te proteger, para não deixar nada de mal te acontecer, para te dar aquilo que é bom. É quase um gênio da lâmpada, né? Você esfrega e ele aparece. Deus, eu estou precisando aí de R$1.000. Dá para quebrar meu galho? Qual é o Deus que nós servimos? Quanto mais, preste atenção. Por que isso é tão importante? Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. Quanto mais Deus é claro e real para nós, mais a realidade a nosso respeito, ela vai surgir. Quanto mais Deus é alguém presente na minha vida, mas eu vou reconhecer quem eu sou diante dele e o quanto eu necessito dele, e não o contrário. Então eu preciso saber que Deus é quem Ele é de verdade, e não uma mera imagem que eu criei de Deus na minha mente. E se essa imagem que você ou eu tem em mente, se essa imagem for diferente daquele Deus ou do Deus verdadeiro descrito nas Escrituras, o que tem que valer para nós não é a nossa imagem de Deus, mas é a descrição dele feita pelas Escrituras. E é essa imagem a qual as Escrituras descrevem que nós temos que nos submeter. Então Paulo está dizendo para aqueles homens: vocês são religiosos, mas é incrível como a religião de vocês não foi suficiente para fazer com que vocês conhecessem o Deus verdadeiro. Porque mesmo em meio a toda a religiosidade de vocês, Deus para vocês ainda continua desconhecido. Então quem é Deus? Nós sabemos que a nossa religiosidade, como Paulo descreveu aqui nos versículos 22 e 23,
ela pode ou não nos levar ao conhecimento de Deus. Mas quem é Deus? E Paulo vai falar, descrever algumas características desse Deus. E ele vai dizer o seguinte, versículo 24. Perdão, 23 e 24. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Exatamente a esse Deus que vocês honram sem conhecer, que eu estou anunciando para vocês. Versículo 24. E quem é esse Deus? Versículo 24. O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem é Deus? Ele é o Criador. E não apenas o Criador. Ele é o Criador, mas Ele também é o Senhor. Versículo 24. O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, e Senhor do céu e da terra. Deus, Ele não apenas criou e foi embora. Ele criou, mas Ele é dono. Ele é o Senhor do céu, da terra, do que neles habitam. Deus é o Criador e Senhor. Nós pertencemos a Ele. Nada nessa terra acontece sem Ele. E tudo é para Ele. Lembra o que Paulo escreveu aos Romanos? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se nós estamos aqui, é por ele. Se nós estamos aqui, é para ele. E por meio dele é que nós estamos aqui, porque ele é Criador e Senhor. Nada existe sem a sua mão. Eu gosto muito da descrição de Isaías com respeito a Deus. Hoje, o Juan me fez uma pergunta muito interessante. Ele disse o seguinte: se só houver vida na terra, por que Deus criou todo o universo? Vocês já viram que o universo ele é enorme. São galáxias. Os cientistas falam de universo, multiverso, né? Então é enorme. E aí eu disse para ele: olha, Deus criou todas as coisas dessa maneira para expressar a sua grandeza, toda a sua glória. E eu gosto da descrição que Isaías faz a respeito de Deus criando. Ele diz: imagine todo o universo, enorme, extenso. E Isaías diz que Deus criou os céus, ou melhor, mediu os céus de que maneira? A palmos. Ele mediu a palmos. Toda essa esse extenso, toda essa extensão, Deus mediu como a gente mede um pedaço, a mesa, no palmo. É esse Deus que nós estamos aqui adorando. Isaías diz que quando ele vai medir as águas, ele mede aonde? Na concha da mão. Olhe para os mares, a imensidão de água que nós olhamos e não tem fim. E toda essa imensidão dos mares, Deus mede na concha. É esse Deus que nós servimos. É a esse Deus que a gente vem todo domingo adorar. É Ele, o Criador, o Senhor,
Aquele que Isaías diz assim, olha, ele sabe o nome de todas as estrelas, ele chama todas as estrelas pelo nome, e nenhuma fica sem vir quando ele chama. A gente não consegue nem contar, ele chama pelo nome. É esse Deus que a gente deve adorar e conhecer. Não o Deus da nossa mente, não o Deus que nós achamos como Ele é, mas o Deus que a Escritura diz que Ele é. O Criador, o Senhor, a quem tudo isso pertence. É a esse Deus que nós pertencemos, porque Ele é o Senhor e Criador. Amém? Uma segunda característica que Paulo fala de Deus está no versículo 25. Olha aí, por favor. Ele diz: tampouco é servido por mãos humanas, como se ele o quê? Como se o quê? Mais alto. Como se ele precisasse de alguma coisa. Pois é ele mesmo que faz o quê? Que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Olha, Ele não é só o Criador, Ele não é só o Senhor, mas Ele é o sustentador. É Ele que dá a vida, é Ele que dá a respiração, é Ele que dá tudo. E na hora que Ele diz, não tem mais, já era. Eu gosto muito de um termo, porque esse termo ele expressa muito aquilo que nós somos, e o termo é coexistência. E o que isso significa? Significa dizer que nós dependemos de um outro ser para existir. Nós não existimos, nós coexistimos, porque nós dependemos de Deus para existir. Isso significa dizer que a partir do momento que Deus parar de financiar a nossa existência na terra, o que acontece conosco? Tchau! Foi bom te conhecer. Então Ele não é só o Criador e Senhor, mas Ele é o sustentador. É Ele que garante a nossa existência. Olha o que o texto diz. Versículo 25. É Ele quem dá a todos a vida e o que mais? A respiração. Se nós estamos respirando aqui, é porque Ele quer. É porque Ele nos sustenta. Ele sustenta a vida e a respiração. Amém? Agora preste atenção, porque isso é muito importante. No começo do versículo 25, ele diz o seguinte: Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Preste atenção, porque me parece que hoje em dia esse ensinamento ele está sendo invertido, como se fosse Deus que precisasse do homem. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para todos vocês que estão me ouvindo. Deus não precisa de nós. Vou repetir. Deus não precisa de nós. Se nós não existíssemos, o que Ele seria? O que Ele seria? Deus. Então, se é Ele que cria, se foi Ele que criou todas as coisas, inclusive a nós, se é Ele que sustenta todas as coisas, dando vida e a respiração,
Se Ele não precisa de nada, isso significa dizer o quê? Quem é que precisa de quem? É nós. Somos nós que precisamos dele. É por isso que aquela frase, eu não gosto muito dessa frase, você tem que aceitar Jesus. Porque é Ele que tem que nos aceitar. É nós que temos que nos submeter a Ele. E às vezes parece que servir a Deus é como se nós estivéssemos fazendo um favor a Deus. Eu vou fazer um favor a Deus? Vou servir a Ele? Bichinho. Precisa tanto de nós. Não, Deus, pode deixar. Eu vou te servir. Paulo está dizendo não. Ele não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Ele não precisa da nossa adoração. Isso significa dizer que quando a gente vem para cá adorar, é um privilégio que Ele nos dá. Não é uma necessidade dele, Ele não necessita da nossa adoração. Ele nos dá isso como um presente. Eu vou dar para vocês a oportunidade, o privilégio de me adorar. Portanto, quando você vier para cá, adore o Deus de verdade, mas saiba que isso é um privilégio dado a você, adorar o Criador, o Todo-Poderoso, o Senhor, o sustentador de todas as coisas. É Deus. Ele não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Porque é Ele que nos sustenta. Nós somos insignificantes diante de um Deus todo-poderoso. Ele é Deus. E precisamos saber quem Ele é, para adorarmos como Ele merece ser adorado. Uma outra característica que Paulo fala de Deus está no versículo 26, olha aí. Ele diz: de um só Ele fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. E não somos nós que temos que dizer para Ele o que Ele tem que fazer. Nós temos que nos submeter à sua soberania, porque Deus é soberano. Não há ninguém acima dele. Acima de Deus não existe outro ser. Deus é único e soberano. Então, meus irmãos, é esse Deus que nós servimos. E uma outra característica, versículo 27, Paulo diz: para que buscássemos a Deus, mesmo se tateando pudéssemos encontrá-lo, ainda que de fato Ele não está longe de cada um de nós. Nós não podemos achar Deus pegando nele, tateando, não, mas Ele está em todo lugar, porque Deus é onipresente. Ele está aqui, Ele está em todo lugar. O salmista diz: se suba ao céu, ou se eu vou mais profundo do abismo, lá tu estás. Porque ninguém se esconde da face dele. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. A sua glória enche toda a terra, como diz o salmista. É a esse Deus, irmãos, que nós temos que conhecer. O Deus que cria, mas o Deus que sustenta, porque Ele cuida. O Deus que cria, que sustenta e que é dono, que é soberano, que está em todo lugar. E em quinto, versículo 28: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração.
Ora, se Deus é o Criador e Senhor, se Deus é o sustentador, se Deus é soberano e se Deus é onipresente, então tudo, preste atenção, tudo está no controle dele. Vou repetir. Se Deus é Criador, se Deus é sustentador, se Deus é soberano e onipresente, tudo está no controle dele. Não tema, Deus está no controle. Tudo e qualquer coisa que acontece nesse mundo está debaixo da poderosa mão de Deus. Lembra? Aquela mesma mão que mediu, tudo está debaixo dessa mão. Nada foge ao seu controle, porque Ele está em todo lugar. Então, se Ele está em todo lugar, tudo está debaixo do seu controle. Amém? Então é esse Deus que nós precisamos conhecer. E que o fato de sermos religiosos não garante o conhecimento, mas a nossa religião precisa nos levar ao conhecimento desse Deus, descrito nas Escrituras, que criou todas as coisas. E uma vez que nós conhecemos esse Deus verdadeiro, que é poderoso, que é sustentador, que é criador, que é onipresente, que controla tudo, uma vez que a gente busca isso, a gente precisa saber uma coisa. Tudo bem, Deus é poderoso, é tudo isso que nós falamos, mas o que esse Deus, que não precisa de nós, que é suficiente, o que esse Deus precisa, o que esse Deus espera de mim? Já que Ele não precisa de mim, mas o que Ele espera de mim? O que Deus espera de você? O que você pensa a respeito de Deus quando você está pensando, Senhor, o que Tu quer de mim? O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor deseja para mim? O que o Senhor espera que eu faça? E aí Paulo, ele vai dizer, versículos 26 e 27, dê uma olhada aí comigo, por favor. Ele diz: de um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação. Para quê? Para quê? Para que buscassem a Deus. O que Deus espera de nós, irmãos? Que nós o busquemos. É isso que Deus espera de nós, que a gente o busque. Sabe, o louvor que a gente cantou, a minha alma te busca e eu tenho sede de Deus, meu Senhor. Ele diz: vou te buscar, vou te buscar, vou te buscar, Senhor. Deus espera que nós os busquemos. Isaías 55:6, ele diz: buscai o Senhor enquanto invocai-o, porque Ele está perto. Deus espera que nós o busquemos. Isso significa dizer que quando nós deixamos de buscar a Ele, nós estamos transgredindo a sua vontade. Se a vontade do Senhor é que a gente o busque, se eu não o buscar, eu estou transgredindo a sua vontade, que é que eu, que você, que nós o busquemos. Essa é uma das coisas que nós, quando nos reunimos, a gente faz, a gente busca a Deus, a gente clama a Ele, a gente adora esse Deus, a gente ora a Ele, e a gente está aqui para ouvir a sua voz. Porque é isso que Ele espera de nós.
que a gente o busque. Aonde Deus está, em todo lugar, mas Ele quer que a gente com o coração quebrantado, com o coração de uma maneira que a gente reconheça que nós precisamos dEle. Às vezes eu penso que nós não entendemos isso. E eu me incluo nisso também. Às vezes eu penso que a gente não entendeu o quanto a gente precisa de Deus. O que acontece com a gente? Escute isso, irmãos. O que acontece com a gente se não tiver oxigênio? E aí tem uma música bem antiga do Diante do Trono que diz: mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Se nós somos necessitados de oxigênio para viver, Deus é mais importante do que o oxigênio que a gente respira. Eu penso que às vezes a gente não entende a grandeza da necessidade que nós temos a respeito de Deus. Deus é um ser que, olha, sem Deus nada disso existe. Se Deus dissesse agora, eu não quero mais financiar nesse mundo, já era para nós. E aí do que adianta ter oxigênio? Tudo acabaria. Nós precisamos de Deus mais do que qualquer outra coisa nesse mundo ou no vindouro. Deus, a gente às vezes repete frases sem, contudo, analisar o seu significado mais profundo. A gente diz: Deus para mim é tudo. Mas ao dizer que Deus é tudo, a gente não o busca. E como é que Deus pode ser algo tão grande para mim, importante, se eu não o busco? E Ele espera isso de nós, que a gente o busque, que a gente o conheça mais e mais. Vocês acham que o que a gente conhece a respeito de Deus é suficiente? Deus é muito maior do que podemos pensar ou imaginar a seu respeito. Se nós não conhecemos tudo que está revelado nas Escrituras, imagine aquilo a respeito dele que não foi revelado. Então Deus é muito maior. E se a partir de hoje nós nos comprometêssemos a conhecer tudo de Deus, que está registrado na Escritura, até a nossa morte, ainda não poderíamos ser capazes o suficiente de conhecer tudo que está revelado sobre Deus. Imagina quando a gente não faz absolutamente nada para conhecê-lo ou buscá-lo. Deus espera que você, assim como eu, o busque. É isso que Ele espera de nós. É isso que Deus quer que a gente faça. Ele nos colocou nessa terra, versículo 26. Ele colocou a raça humana para que habitasse sobre a superfície da terra, para que eles buscassem a Deus. É isso que Deus espera de nós. Em segundo lugar, Deus, versículo 28 e 29, acompanhe comigo, por favor. Diz o seguinte: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração, sendo nós gerados por Deus,
Não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e a imaginação humana. Deus espera que cada um de nós reconheça que só Ele é Deus. Não os artefatos criados pela mão do homem, imagens, símbolos, deuses. Só Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Como Moisés escreveu para o povo de Israel: ouve, Israel, só o Senhor é Deus. Não as imagens de prata, de ouro, de pedra, de bronze ou de gesso. Só o Senhor é Deus. E é isso que Ele espera, que nós reconheçamos que só Ele é Deus. Uma terceira e última coisa que Deus espera de nós, versículo 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. O que Deus espera de nós? Que nós nos arrependamos. Se não temos buscado a Ele, se não temos reconhecido que só Ele é Deus, se não temos reconhecido quem Ele é de verdade, que nos arrependamos, que nos coloquemos com o nosso coração quebrantado diante do Criador e que nós realmente o busquemos de todo o nosso coração, arrependido por ter servido a Deus de qualquer jeito, por ter achado que Deus é uma mera coisa, é um mero apêndice, é um mero símbolo que a gente carrega no pescoço, no braço ou na blusa. Deus é muito maior do que tudo isso. E se as nossas vidas religiosas estavam nos levando a adorar um Deus que não é Deus, que nos arrependamos, para que verdadeiramente possamos servir o Deus verdadeiro. Que Ele não seja para nós um Deus desconhecido, mas que Ele seja conhecido por nós, e nós venhamos adorá-lo pelo que Ele é. Amém. E por que, irmãos? Por que nós devemos conhecer a Deus? Por que nós devemos saber qual é a vontade dEle para as nossas vidas? Por que tudo isso? Porque eu tenho que buscá-lo, porque eu tenho que conhecê-lo como Ele é, porque eu tenho que adorá-lo. Por causa disso aqui, versículo 31. Pois determinou o dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E Ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Por que nós devemos conhecer a Deus? Por que nós devemos buscá-lo? Porque Jesus voltará. E quando Ele voltar, Ele julgará a todos. Amém? Amém. E aqueles que não conhecerem a Deus serão condenados ao fogo eterno do inferno. É por isso que nós temos que conhecer a Deus. É por isso que nós devemos adorar o Deus verdadeiro, e não um Deus que nós criamos na nossa mente, mas o Deus de verdade descrito nas Escrituras. É por isso que nós devemos levar Deus a sério. É por isso que nós devemos servir a Deus como Ele merece. Não de qualquer jeito, não prestando uma adoração qualquer, mas adorando a Deus de fato, como Ele merece ser adorado, em espírito e em verdade, porque Deus é Deus. Eu quero dizer para você, que quando você estiver nesse lugar, esteja aqui,
Quando você vier para cá para adorar, adore. Não venha para cá com o pensamento lá. Não venha para cá com o pensamento em fulano, cicrano, beltrano. Venha para cá pensando em adorar a Deus. A esse Deus que a gente viu, que criou todas as coisas, que nos sustenta, que está em todo lugar, inclusive aqui para receber nossa adoração. Então não adore a Deus de todo jeito, de qualquer maneira. Adore a Ele da melhor maneira que você puder, porque Ele é digno da nossa adoração. Ele é nosso Senhor, Criador, Redentor. Nós pertencemos a Ele. Todo esse mundo é dele. E Ele merece a nossa adoração. Então Paulo, ele está mostrando quem é Deus para aqueles homens. Então ele falou de quem Deus é e o que Deus espera de cada um de nós. Só que quando Paulo falou a respeito de tudo isso, ele suscitou naquelas pessoas algumas reações. E essas reações que foram suscitadas, que foram criadas no coração daquelas pessoas, gerou 3 grupos de pessoas. 3 grupos. Versículo 32 e 34. Diz assim: mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns fizeram o quê? Zombaram. Então esse é o primeiro grupo, daqueles que zombam. Aqueles que ouvem a pregação e zombam da pregação. O segundo grupo foram aqueles que disseram o seguinte: olha, sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. É aquele grupo que diz: olha, deixa isso para depois. Sobre isso que você está falando, conhecer a Deus, esse tipo de coisa, deixa para depois. Depois, quando eu estiver bem velhinho. Depois, quando eu estiver perto de morrer. Deixa isso para depois. Então esse é o segundo grupo. Mas teve um terceiro, versículo 34. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Damares, e com eles ainda outros. A pergunta aqui é: a qual grupo nós pertencemos? Preste atenção. Depois de ouvir a pregação da palavra de Deus, a que grupo nós pertencemos? Aos que zombam? Daqueles que deixam para depois? Ou nós pertencemos ao grupo daqueles que creem na pregação do Evangelho? A qual grupo pertencemos? É essa reflexão que eu gostaria que todos nós pudéssemos fazer. A qual grupo pertencemos? Aqueles que zombam? Aqueles que quando ouvem a pregação e ouvem: olha, você precisa mudar, você diz: deixa para mais para frente. Não é hora de mudar. Não é hora de entregar a vida totalmente a Cristo ainda. Não é hora de me moldar a Ele. Deixa passar mais um pouco. Ou você é daquele que crê e diz: hoje é o dia que o Senhor mudará toda a minha vida. A qual grupo pertencemos? Jesus espera de nós que sejamos do terceiro grupo. Aqueles que ouvem, aqueles que creem na palavra e aqueles que entregam suas vidas a Jesus. Portanto, nós precisamos
saber quem é Deus. Nós precisamos saber o que Ele espera de nós. E devemos saber que Ele está pronto para mudar o nosso destino eterno. Ele quer nos salvar. Ele quer nos remir. E para provar isso, Ele morreu na cruz. Amém? Que o Senhor abençoe as nossas vidas.